Olá, começando mais um podcast Lado B da Notícia, programa hoje dando um passeio ali por Jerônimo Monteiro, mais especificamente no Departamento de Ciências Florestais da UFES, em Jerônimo Monteiro, com a pegada ambiental. Nós estamos trazendo aqui hoje o professor Gilson Fernandes, do Departamento de Ciências Florestais e da Madeira de Jerônimo Monteiro, né, da UFES de Jerônimo Monteiro, né, para falar um pouquinho sobre o seminário que está sendo preparado, o primeiro seminário internacional, que está sendo realizado aqui em Jerônimo Monteiro, no Espírito Santo, agora no mês de junho, de 20 a 22 de junho. É isso, doutor? Isso mesmo. Basílio, em primeiro lugar, queria te agradecer pelo convite, né? Muito obrigado pela oportunidade de a gente ter esse espaço aqui, é muito importante para nós, né? E é isso, né? Esse primeiro seminário internacional de sensoriamento remoto aplicado à mensuração florestal, que vai acontecer nessa data que você falou, aí, de 20 a 22 de junho, em Jerônimo Monteiro. E trazendo aqui para o sul do estado, para o Espírito Santo, capixaba é barrista, né? Gosta dessas coisas, né? Pesquisadores da UFES, né? Cientistas da Hungria, dos Estados Unidos, do Equador. Importância, né? Desse intercâmbio científico, né? Entre os países que está acontecendo aqui no estado. Exato, Basílio. A gente tem uma parceria com todos esses que você falou aí, né? Um grupo de pesquisa da Hungria, do Equador, da Universidade de Maine, nos Estados Unidos, né? A gente vai trazer também alguns pesquisadores da NASA, como o Robert lá de um laboratório famoso da NASA na Califórnia, um pesquisador da NASA de Maryland, enfim, vai vir aí uma turma... Primeiro time, né? Primeiro nível, né? Primeiro... prateleira. Vocês vão falar de sensoriamento, de mapeamento, é mais ou menos isso? De floresta, exato, né? Um assunto que está muito em voga hoje, essa questão ambiental, pegando aí no mundo inteiro, e Jerônimo Monteiro seguindo essa trilha aí, né? Exatamente, está na crista da onda aí, né? Está na pauta do dia, ou seja, todo mundo falando disso. Eu mexo com isso há mais de 30 anos, é a maior mudança de paradigma aí nesses últimos 30 anos, né? Porque, assim, para uma pessoa leiga entender... Até atualmente ainda a gente vai muito a campo medir, né? Usando equipamentos tradicionais, passa um dia inteiro dentro da floresta, e essa mudança vai fazer com que a gente consiga medir de uma outra forma, né? Imagiando com drones, com aeronaves, com satélites, cada vez mais esse tipo de recurso vai ser usado. Até a questão da fotossíntese vai ser medida, né? Isso é importante, inclusive, para a questão do aquecimento global. Tem uma pegada aí. Exato, né? Exato. Essas tecnologias, elas vão ser fundamentais daqui para frente, porque só para quem nos ouve entender um pouco, né? E nos assiste também, né? Nos assiste no YouTube também, verdade. O principal motivo do aquecimento global, né, que já é consenso, é concentração muito elevada de CO2 na atmosfera, né? A ferramenta mais eficaz para tirar esse carbono da atmosfera é fazer fotossíntese, que converte esse CO2 da atmosfera em massa seca, né? Então, essas ferramentas vão ser fundamentais para a gente medir concentração, teor de carbono nas florestas, né? E para ver se o que a gente está fazendo aí para diminuir o aquecimento global está funcionando. Então você tem toda a razão. Esses sensores, a partir de agora, né, em vários aspectos, vão ser muito importantes. E como que vai ser esse seminário? Esse pessoal que vem de fora, esse pessoal não, esses cientistas, né, essas sumidades, né, que vêm para cá, do top, né, da academia, né, mundial, para discutir o sensoriamento remoto, eles vão ter uma palestra de cada um, vai ter mesa de debates. Exato. Vai atrair outras universidades do país também para cá? Exatamente, né? A gente dividiu assim estrategicamente mais ou menos da seguinte forma. No dia 20, na parte da manhã, a gente vai convidar, vai ter assim, um foco maior na visão da academia, das universidades, né? Então, nessa manhã devem falar, são palestras de mais ou menos 50 minutos, né? Pesquisadores da Universidade de Viçosa, se não me falhar a memória aqui, de Sergipe, do Vale do Jequitinhonha, nós mesmos lá da UF. Então vamos ficar uma manhã discutindo, cada um apresentando algum tema, né, de relevância, né, uma palestra de uns 50 minutos. No final da manhã é feita uma mesa redonda e a gente tenta fechar ali algumas conclusões, né, sobre a visão que vem de dentro da academia das universidades, né? Nessa manhã vão ser principalmente os pesquisadores brasileiros. Nesse mesmo dia, na parte da tarde, a gente vai convidar as empresas, o setor produtivo. Então a gente já tem confirmado a Bracell, a Eldorado, a Suzano,
que são grandes empresas do setor, né? Trabalho com madeira plantada, exatamente, floresta plantada. Todos os setores de floresta plantada. E a gente convidou uma empresa lá de Santa Catarina, que inclusive é um ex-aluno da UFES, né? Que inclusive também estudou lá nos Estados Unidos e teve contato com esse time de primeira linha aí da ciência nessa área, né? Que é a Canopy, que ele trabalha mais com tanto plantada, nativa e todo quanto é tipo de abordagem, né? Então vai ser uma visão diferente. A visão mais comercial, mais exatamente, empresarial, exatamente. Né? Essa questão de ligar o agro, né? Que não deixa de ser agro, né? Ao social e ao ambiental. Exatamente. A gente vai confrontar, né, o que a academia está propondo como solução com o setor produtivo que faz uso dessa solução, para saber se a gente está falando a mesma língua. Se está indo no caminho correto, né? Exatamente, exatamente. Inclusive eu vi um podcast que vocês gravaram aqui do Zé Carlos, né? Zé Carlos Carvalho, foi um dos nossos primeiros entrevistados aqui no podcast. Eu assisti, foi muito legal. O ex-ministro Zé Carlos Carvalho. Eu queria só fazer esse comentário sobre o Zé Carlos, porque às vezes a gente fica com a impressão que a gente só produz tecnologia para o grande, né? Mas essa tecnologia é universal. Nós fizemos um mapeamento lá na área do Zé Carlos. Depois ele pode ir lá dar o testemunho, né? Ficou lá muito legal. No sítio dele é Chita, né? Vovó Chita, alguma coisa. Pedra da Chita. Pedra da Chita. Isso. Ficou muito bacana. Acho que ele ficou muito contente, porque a gente conseguiu imaginar a propriedade com todos os recursos que ela tem. Isso vai ser usado para o pequeno produtor também, inclusive aqui na região, né? Todo mundo pode se beneficiar disso. É legal isso. A academia, uma das críticas que se faz, das críticas que se faz à academia, é essa falta de interação. Parece que tem um mundo acadêmico, um mundo da pesquisa e tal, e a população está lá longe, né? Essa interação, essa sinergia que pode acontecer entre a academia, né, e a pessoa comum, o produtor rural, no caso que a gente está falando, vocês têm trabalhado, tem esse olhar a UFES hoje para esse pequeno produtor? Muito, muito. E aí eu te agradeço de novo de nos dar essa chance de falar que isso é um mito, né? As portas da universidade estão abertas. A gente tem interagido fortemente com a comunidade local. Te dou aqui muitos exemplos. Por exemplo, o mapa do perímetro urbano de Jerônimo Monteiro nós fizemos usando essa tecnologia. Isso foi importante para o município, por exemplo, para organizar o seu sistema tributário, né? Porque não se tinha uma definição do que é área urbana e o que é área rural. A gente está fazendo atualmente um levantamento das árvores da cidade usando esse tipo de tecnologia, o que é muito mais eficiente que você fazer isso manualmente. A gente pode, por exemplo, fazer propostas de aumentar a produção de água na região, que é um problema sério aqui na região, né? Identificando nascentes, propondo soluções para proteger o solo, enfim, uma série de situações, né, que a universidade pode colaborar. E vou te dar aqui um outro dado que eu acho muito relevante. A gente oferece hoje muita oportunidade para os jovens. Muitos dos jovens de Jerônimo Monteiro hoje entram na UFES e o mercado, é uma boa notícia, está super aquecido. A gente está num dilema hoje tão grande que eu tenho lá uma estudante que está recém-formada, está quase formando e já está contratada, porque a gente não está conseguindo suprir a demanda que o mercado exige de nós hoje. Então fica aqui o convite para a juventude, né, se juntar a nós lá. Lembrando que em Jerônimo Monteiro, que a gente está falando, né, essa extensão da UFES ali, ela ali tem o curso de engenharia florestal, não é isso? Isso. Mas tem outros também, né? Tem de especialização. A gente tem hoje, em nível superior, né, o curso de engenharia florestal, nível de graduação, e engenharia industrial madeireira, né? Opa, essa é boa, hein? Isso, são dois cursos, assim, que hoje... Parece que muito bem avaliados, muito né? Bem em termos avaliados, de Brasil, né? Tem um sistema de avaliação que se chama ENAD, em nível de graduação, né? A nossa nota última foi nota máxima, né, na graduação. Em nível de pós-graduação, nós temos o curso de mestrado, né, e o curso de doutorado, que também subiu para o nível 5 agora, né? Que é um dos mais elevados níveis, né? Só tem hoje, se eu não me engano, 5 cursos no Brasil que é nível 5. Então, para um município supostamente pouco conhecido como é Jerônimo Monteiro no cenário nacional, do ponto de vista do respeitabilidade do que a gente produz hoje de ciência florestal, nós somos muito respeitados. Jerônimo Monteiro está muito no mapa, né? Não é mais Jerominho, que aliás o hino da cidade fala em Jerominho, né? Exatamente. Aliás, eu cantei muito esse hino no tempo que eu trabalhei lá. Exatamente.
a ideia de trazer o seminário internacional para cá, que dá muita visibilidade, né? É justamente marcar Jerônimo mais do que nunca no mapa das ciências florestais, né? Além das outras virtudes que o município tem, né? Pois é, eu queria agora eu estava lendo, você escreveu um artigo para gente aqui para o Portal de Notícias 24 Horas, o artigo está lá no site, quem quiser consultar, só lá, Portal de Notícias 24horas.com.br. Você acessa lá, na área de artigos e opinião, você vai ver o artigo do professor Gilson falando sobre esse seminário e falando também sobre outros assuntos que envolvem a universidade, né? Especificamente o Departamento de Ciências Florestais e da Madeira, ali de Jerônimo Monteiro. E nesse artigo você fala em curso sanduíche. Eu como leigo, falei, que negócio é esse de curso sanduíche? Como que é isso, professor? Essa estratégia chamada doutorado sanduíche, né, uma estratégia já antiga, muito comum, né? Ela tem a intenção de justamente fazer o que a gente quer fazer nesse seminário, que é promover intercâmbio, né? Especialmente internacional. Então a palavra sanduíche aí transmite a ideia de fazer uma combinação, né? Duas metades, metade aqui, metade fora, é isso? Na verdade, normalmente é 3 anos aqui e 1 ano fora do país. É normalmente nessa proporção, né? Não chega a ser metade não, mas 1 ano fora do país é uma coisa muito significativa, muito mesmo, né? E esses cursos de doutorados, eles podem, como que a pessoa faz para ter acesso a esse curso? A pessoa é formada em engenharia florestal, por exemplo, na Rural, lá no Rio de Janeiro, aí quer fazer o doutorado aqui. Tem um processo seletivo? Tem, exato. Inclusive ele está aberto agora, mais uma chance que você me dá de divulgar, né? A gente vai abrir um processo seletivo agora. Esse processo, ele ocorre às vezes 2 vezes ao ano, às vezes 1 vez ao ano, dependendo da demanda, né? Quando a demanda é baixa, a gente abre 2 vezes ao ano. Quando ela é maior, é 1 vez ao ano, porque a gente tem um sistema de bolsas, né? É isso que eu ia te perguntar. Tem Exatamente. bolsa, é pago, né? Pelo menos para a pessoa se manter enquanto está estudando. Exatamente. A pessoa recebe uma bolsa, inclusive o governo reajustou o valor da bolsa. Eu posso até me equivocar, se eu não me engano, agora acho que é 3.500 uma bolsa de doutorado. É um bom valor, né? Uhum. Para fazer o doutorado é obrigatório antes ter feito o mestrado, né? O curso de mestrado que vocês também têm, que a gente oferece também. Então a sequência lógica seria: você faz a graduação, depois o mestrado, que é mais ou menos 2 anos, obtendo o título de mestre, você tem o direito de fazer o curso de doutorado, que normalmente são 4 anos. Ambos aí, o mestrado e o doutorado, todos com bolsa, né? Pra você ter uma ideia do impacto da universidade na sociedade jeromense, né? Hoje a gente tem por volta de mais ou menos 100 estudantes de mestrado e doutorado recebendo bolsa, o que coloca na economia local ali um belo valor, né? Só em bolsa. Mas é uma cidade pequena, né? Exatamente. Isso é tudo gasto lá dentro da Exatamente. cidade. Só as bolsas de mestrado e doutorado fazem girar na economia local mensalmente lá por volta de uns 200, 300 mil reais, o que é muito significativo, né? Sem contar, no caso de Jerônimo Monteiro, ainda o salário dos professores, né? Os recursos que vão para o custeio da UFSC, que muita coisa é usada com empresas locais, fornecedores locais, né? Exatamente. E outra coisa, além de que você falou que está correto, a gente hoje tem uma capacidade enorme de captar recursos via projetos. Eu soube que vocês captaram ano passado 3 milhões de reais para projeto. Exatamente. Né? Muita coisa, né? Eu sou suspeito para falar, né? Mas dentro da UFES hoje, o nosso departamento é um dos mais captadores de recursos de toda a universidade, né? Não é fácil. E esses recursos são investidos como lá dentro, professor? Então, a maioria desses recursos são na forma de projetos de pesquisa, né? Isso é que é importante. Então, além dessas 100 bolsas que eu falei, mais ou menos, né? Arredondando aqui, cada projeto desse também costuma ter dinheiro para bolsas, investimento em obras, construção de prédios, e realizações de pesquisas que envolvem aquisição de equipamentos. A gente estava falando aqui, por exemplo, de assessoramento remoto, né? Eu mesmo, no ano passado, na minha conta aqui, foram quase 500 mil reais só no meu laboratório de projetos. Então, a gente adquiriu drones, a gente adquiriu uma série desses sensores que a gente mencionou, né? Nós temos um drone lá hoje que carrega até 10 quilos em equipamento, né? Então, isso é muito importante para a formação desses jovens que vão entrar no mercado. O que eu falei aqui não é nenhum exagero, né? Eu faço até uma propaganda, porque hoje quem entra lá no nosso laboratório dificilmente não sai empregado. Não, é sério, tive um estudante agora de doutorado, ele não terminou ainda, que é o Jefferson.
recebeu um convite de uma empresa aí multinacional, ele ganha aí um belo salário, eu não vou falar para não comprometer ele, né? Mas é um valor muito significativo, né? Então, pois é, você que gosta dessa área de ciências da madeira, engenharia florestal e engenharia industrial da madeira, é isso também? Isso. Tá aqui, em Jerônimo Monteiro, na UFS, tem vestibular, né? E nós podemos estar aí... Nós não, né? Eu já passei da idade, já passei dessa fase. Mas quem quiser começar, principalmente os jovens, está aqui na UFS, só fazer o vestibular. É o Enem, né? Hoje classifica pelo Enem, né? Para entrar ali. Exato. Jerônimo Monteiro. E interessante, professor, que todos esses investimentos que a gente está falando, todos esses estudos, essa pesquisa, elas revertem em ciência, revertem em tecnologia, né? Tecnologia limpa para ser aplicada no mundo real, né? Exatamente. A gente está, só nesse momento, desenvolvendo 3 ou 4 equipamentos, né? Que vão virar produtos, né? de mercado mesmo, para resolver problemas do mundo real. A gente já falou aqui sobre o problema do aquecimento global, né? Que é um grande problema, que a gente vai precisar medir os estoques de carbono, né, para reduzir a temperatura. Ontem eu tive uma reunião com o grupo da Suzano, né? A gente está negociando aí em primeira mão aqui, né, uma parceria de quase R$1 milhão para desenvolver uma tecnologia de ponta aqui em Jerônimo Monteiro, né, que vai resolver um problema de uma escala muito grande, que é medir densidade de madeira de árvores em pé, né, que é uma coisa muito difícil de fazer. Então, assim, eu fico muito orgulhoso de transmitir que aqui muito perto de nós a gente está praticando ciência de altíssimo nível. Nível internacional. Internacional, né? Não conseguimos trazer para cá, né, tanta gente de tantos lugares do mundo com tanta relevância, se isso aqui não fosse importante, né? É isso aí, professor. Nós conversamos aqui com o professor Gilson Fernandes, aqui do Departamento de Ciências Florestais e da Madeira. Lembrando que vai ter agora, do dia 20 ao dia 22 de junho, em Jerônimo Monteiro, o Seminário Internacional de Sensoriamento Remoto. Para a gente concluir aqui, professor, como que a pessoa faz para participar? Que a gente está falando muito do seminário, né? Como que ela faz para participar, o estudante daqui do estado e de qualquer lugar do país, que hoje a gente está falando para o mundo aqui pela internet. Então, eu aproveito aqui também mais essa oportunidade para convidar todo mundo, né, aqui da sociedade local, aqui de Cachoeiro. Acho que aqui tem muita gente que tem potencial de tirar proveito desse seminário, mas a maneira melhor de se inscrever é pelo site do evento, né? Você mencionou um artigo que eu escrevi lá no portal, né? Lá tem o site. Nós vamos botar aqui na tarja o site para a pessoa que estiver assistindo. Exato. No site tem um roteiro bastante fácil de seguir, mas se mesmo assim a pessoa tiver alguma dificuldade, ela tem meu contato lá no site, ela pode fazer contato comigo por e-mail ou por telefone, né? E se ainda assim não conseguir me encontrar pelos contatos no site, vai me achar lá na universidade. Vai, né? Dar um pulinho ali, Jerônimo Monteiro, toma um cafezinho, tem essa vantagem, uma água gelada. Né? A gente está tendo uma adesão muito boa, mas eu vou ter o maior prazer em orientar e ajudar a se inscrever, se assim for o desejo de participar conosco lá. É isso aí, eu vou agradecer a presença do senhor, professor Gilson Fernandes, e me despedir aqui da nossa audiência. Até a semana que vem, se Deus quiser.